Hi there, meu nome é Thiago, sou professor de língua inglesa e essa videoaula nós iremos tratar sobre Zero Conditional. Será uma breve aula, falará sobre a formação do Zero Conditional e também a utilidade do Zero Conditional e alguns exemplos. Então será algo bem breve. Eu farei uma transição de tela para que fique melhor a apresentação. Ok? Perfeito. Vamos à apresentação. Conditional sentences. Zero conditional. Primeira parte eu vou ter o conceito. Aí na segunda parte eu vou focar mesmo no zero conditional. E no final terá os agradecimentos, óbvio. Então, início. Conceito ou conceito. Conditional sentences. São orações que expressam condições, expressam diferentes combinações de tempo verbal e vêm relacionado a orações principais. O que isso nos diz? As orações condicionais, elas têm duas orações. Uma vai indicar uma ação e uma reação. Exemplo, se eu não comer, sentirei fome. Eu tenho uma causa e uma consequência. E a minha oração principal vai ser sempre a consequência. Eu tenho duas orações. Se eu não comer, ou só eu não como. E a oração, sentirei fome. Se eu não comer, sentirei fome. Ou não sentirei fome seria a minha oração principal. Tá mostrando a causa, mostrando a consequência de um ato anterior. Perfeito. Então, novamente, as orações que expressam condições. Então, se eu tenho condições numa oração, essas orações serão condicionais. Estão dando condições. Apresentam diferentes combinações de tempo verbais e vêm relacionados às orações principais. Quanto às combinações de tempos verbais, cada tipo de oração condicional vai ter uma combinação diferente. Como nós ficaremos só com zero conditional, nós vamos falar só sobre a combinação do zero conditional. Então, demos continuidade. Zero conditional. Aqui prestemos bem atenção. É utilizado para falar sobre uma verdade universal ou para dar uma ordem ou instrução. Essa verdade universal aqui ela pode ser uma verdade científica. Ela pode ser uma coisa quase que óbvia, porque, por exemplo, em língua portuguesa, se eu esquentar a água, ela ferverá. Uma outra possibilidade de uma verdade universal, ou verdade científica, no caso. Se eu congelo a água, ela se torna líquida. Ela se torna sólida. Se eu congelo a água, ela se torna sólida. Isso é uma verdade científica ou uma verdade universal, tanto faz. Ou para dar uma ordem ou instrução. Exemplo, se beber, não dirija. Eu estou dando uma condicional, mas está me dando uma instrução, uma ordem. No caso dessa frase, eu estou dando uma ordem. Se beber, não dirija. É uma ordem. Prossigamos. Formação. A formação do zero conditional é formado pelo if. Às vezes você pode encontrar também o when, mas ficaremos focados somente no if. E caso haja tempo, mais na frente, nós trabalharemos outras possibilidades. No mais, vamos para essa formação. If, present simple e present simple.
Aqui nessa formação, eu tenho que ter cautela, porque eu tenho que lembrar do present simple, tanto do verbo be, vai ter as suas especificidades, e também o present simple de dos outros verbos. Então, na próxima videoaula, será uma revisão sobre o present simple, tanto do verbo be quanto dos outros verbos. Mas como essa videoaula é uma aula rápida e simples, vamos focar somente no zero conditional de modo geral. Depois nós vamos fazer uma revisão. Às vezes, esse if ele pode vir depois do início da frase. Você pode colocar ele no início ou pode colocar ele no meio. Mas isso é tranquilo. Isso aí a gente vai vendo nas próximas aulas. Então fiquemos assim. Formação if plus present simple plus present simple. Agora nós iremos aos exemplos. Examples. If you heat ice, it melts. Se você esquenta o gelo, ele derrete. Óbvio. Isso aqui é uma verdade universal ou uma verdade científica? Tanto faz. Então vamos lá, só mais uma vez. If you heat ice, it melts. Quem já se lembra aí do present simple vai saber o que que aquele S no final ali da palavra melts significa, o que que ele indica. Mas não é da aula de hoje, não é para a aula de hoje, mas já fiquem atentos a esse S quando ele aparecer nas nossas orações condicionais, no nosso zero conditional, porque isso indica uma coisa. If you freeze water, it becomes a solid. Se você congela a água, ela se transforma em um sólido. Aqui também eu tenho o quê? Mais uma verdade universal. Se você congelar a água, ela vai se tornar sólida. É tão óbvio que parece ridículo, mas quando se fala em verdades universais ou verdades científicas que já estão no senso comum, às vezes nos parece um pouco ridículo, mas é isso mesmo. É para falar sobre essas coisas que são óbvias para a gente. Ok, uma outra verdade universal. If you mix red and blue, you get purple. Se você mistura vermelho e azul, você tem roxo, ou você terá roxo. Lembrando que quando vamos traduzir para o português, às vezes por conta das especificidades da língua portuguesa, você terá uma adaptação do tempo verbal. Ele não manterá no presente simples, no presente do indicativo. Ele pode ir para um outro tempo para se adequar às especificidades do português. Então, o que a gente tem que preocupar em saber que os nossos zero conditional indica verdades universais, indica ordem ou instrução. E que na língua inglesa eles vão estar as duas orações da minha condicional, das minhas orações condicionais, estarão no present simple. E o que importa, então, para nós é saber que na língua inglesa, no zero condicional, estará tudo no present simple, ou simple present. Ok, mais alguns exemplos. If you need help, call me. Se você precisar de ajuda, ligue-me. Faltou ali um hífen, ó. Bom, mas agora já foi. Então, vejamos aqui. Aqui eu não estou dando uma ordem. Dependendo da entonação, posso até soar a ordem, mas aqui tem uma instrução. If you need help, call me. Se você precisar de ajuda, ligue-me. Próximo exemplo, next example. If babies are hungry, they cry. Faltou um ponto ali, ó. Faz parte. Se os bebês estão com fome, eles choram. Aqui eu tenho o quê? Uma verdade universal. Não chega a ser uma verdade. Não sei se possamos dizer uma verdade científica. Mas vamos ao próximo exemplo. If you drink,
don't drive. If you drink, don't drive. Soa tão natural que eu acredito que nem precisaria de uma tradução. Mas bem, é sempre bom manter uma tradução aqui porque nós precisaremos. Se beber, não dirija. Veja aqui que o se beber ele não está no presente do indicativo. Ele foi para o imperativo. Já está dando uma ordem. Se beber, não dirija. Aí está no infinitivo e dá essa ideia de ordem. Ok. Se beber, não dirija. If you drink, don't drive. E como a aula é curta, porque nós teremos que voltar lá no present simple e relembrar o present simple do verbo be e o present simple dos outros verbos, então eu vou ter que ter uma aula só para isso. Então não dá para colocar tudo de uma vez para não bagunçar nossas mentes. Então ficamos por aqui. Fica meus agradecimentos. Thank you so much. Thanks for watching e nos veremos na próxima videoaula. Um abraço, tchau, tchau.